Antes do tempo aprender a contar a si mesmo, antes que o nome das coisas fosse pronunciado, já existiam os espíritos. Não feitos de carne, nem limitados pela forma, mas tecidos de consciência, propósito e luz. Eles não nasciam, despertavam. E ao despertar, sabiam que eram parte de algo maior, ainda que não compreendessem tudo. Chamava-nos de espíritos perfeitos, não porque fossem isentos de aprendizado, mas porque carregavam em si a semente da perfeição, a capacidade de amar sem medida, de compreender sem julgar e de evoluir sem destruir. A perfeição, ali, não era um estado final, era uma direção. No princípio, os espíritos habitavam um campo silencioso, onde não havia dor nem medo. O silêncio não era vazio, mas repleto de sentido. Cada espírito vibrava em uma frequência única, como notas de uma melodia eterna que nunca se repetia da mesma forma. E ainda assim, todos estavam em harmonia. Mas a perfeição, para existir de verdade, precisava ser testada, pois aquilo que não enfrenta a escolha permanece apenas potencial. Foi então que surgiu o chamado. Não veio como uma ordem, nem como uma imposição. Foi um convite suave, porém profundo. Experimentar a matéria, vestir o tempo, tocar a limitação. Descer aos mundos densos para compreender, por contraste, aquilo que a luz sozinha não ensina. Muitos espíritos hesitaram. Outros aceitaram de imediato, não por coragem, mas por amor. Sabiam que esqueceriam quem eram. Sabiam que a dor seria uma professora severa. Ainda assim, escolheram ir. E assim começou a grande travessia. Ao entrar nos mundos imperfeitos, os espíritos perderam a lembrança de sua origem. A memória da luz foi coberta por camadas de medo, desejo e sobrevivência. Passaram a se chamar humanos, a se identificar com nomes, corpos e histórias que mudavam a cada geração. O que não sabiam, ou haviam esquecido, era que a perfeição nunca os abandonara. Ela permanecia escondida, silenciosa, aguardando o momento de ser lembrada. Cada dor vivida não era punição, mas lapidação. Cada perda não era abandono, mas convite ao desapego. O problema não estava na experiência, mas na interpretação. Os mundos densos ensinaram os espíritos a olhar para fora, quando a resposta sempre esteve dentro. Alguns espíritos se perderam por muito tempo. Confundiram poder com domínio, amor com posse, fé com medo. Criaram deuses à sua imagem, esqueceram o divino que habitava neles. Construíram muros onde deveriam existir pontes, mas mesmo nos mais escuros caminhos, a centelha permanecia intacta. Havia momentos, raros e preciosos, em que um espírito despertava. Não completamente, mas o suficiente para sentir que a vida era mais do que acordar, trabalhar, sofrer e dormir. Esses despertares vinham em forma de silêncio, de uma dor profunda, de um amor inesperado, ou de uma fé que surgia sem explicação. Quando um espírito lembrava, ainda que por um instante, ele se tornava um farol, e os faróis nunca brilham para si mesmos. Houve um tempo em que os espíritos passaram a sentir saudade sem saber do quê. Uma melancolia suave, um vazio que nenhuma conquista preenchia. Chamaram isso de angústia existencial, mas era a memória tentando acordar. Essa saudade surgia no silêncio da madrugada, no olhar perdido diante do céu, no choro sem motivo aparente. Era o espírito reconhecendo, ainda que inconscientemente, que não pertencia apenas a aquele mundo. Alguns tentaram preencher o vazio com excessos, outros com religião sem consciência. Mas poucos compreenderam que a saudade não pedia distração, pedia retorno. Retornar não significava ir embora do mundo, mas habitar o mundo sem se perder nele. Os espíritos perfeitos começaram a se reconhecer não por sinais externos, mas por vibração. Havia algo familiar no encontro, uma sensação de lar no meio do caos. Um olhar que dizia: "Eu sei quem você é, mesmo que você ainda não saiba." Esses encontros nem sempre eram suaves. Às vezes vinham carregados de conflito, porque o espelho também revela o que dói. Mas sempre traziam crescimento. Nenhum espírito desperta sozinho. O outro é sempre parte do chamado.
A maior prova dos espíritos perfeitos não foi o sofrimento, foi o amor. Amar exigia mais coragem do que suportar a dor, pois amar era se expor, era correr o risco de perder, era aceitar a impermanência. Muitos confundiram amor com apego e sofreram. Outros aprenderam que amar não é prender, mas permitir. Não é exigir, mas oferecer. O amor verdadeiro não diminui o espírito, e cada vez que um espírito escolhia amar com consciência, um fragmento da perfeição era restaurado dentro dele. Com o tempo, os espíritos compreenderam que não havia pressa. A eternidade não cobrava resultados imediatos. Cada existência era apenas uma página, não o livro inteiro. Errar fazia parte, cair fazia parte, levantar também. O julgamento foi, aos poucos, sendo substituído pela compreensão, o medo pela fé silenciosa, a culpa pela responsabilidade amorosa. E então entenderam: ninguém estava sendo observado para ser punido. Tudo estava sendo vivido para ser aprendido. O despertar não aconteceu como um grande evento. Não houve trombetas, nem luzes no céu. Ele aconteceu em gestos pequenos. Alguém escolhendo perdoar, outro escolhendo não ferir, alguém desistindo de revidar. O mundo não mudou de forma brusca, mas mudou de direção. Os espíritos perfeitos não vieram salvar o mundo, vieram lembrar o mundo de si mesmo. E isso foi suficiente. Quando a morte chegou para os espíritos despertos, ela não foi inimiga, foi reconhecimento. O véu caiu suavemente e a memória retornou como um abraço antigo. Eles lembraram da luz, lembraram do propósito, lembraram que nunca estiveram separados da fonte e compreenderam em silêncio que a perfeição não estava no fim da jornada, mas em cada escolha consciente feita ao longo dela. Os espíritos perfeitos nunca deixaram de existir. Eles caminham entre nós ainda hoje. Alguns já despertos, outros prestes a lembrar. Muitos ajudando sem saber. Talvez você seja um deles. Se este texto tocou algo dentro de você, não foi acaso. Foi memória, foi reconhecimento. Foi o Espírito batendo suavemente a porta da consciência dizendo: você não está perdido, você está lembrando. E quando um Espírito lembra, o mundo inteiro se torna um pouco mais inteiro também.